meu nome é Patrícia Carvalho, estou aqui em mais um Rimando Direito. Saúdo a toda a gente que mesmo em tempo de pandemia continua tendo fé na batalha pela vida. E quanto a nós estudantes, vamos nos empenhar, pois breve tudo isso irá passar e o aprendizado é o que realmente irá ficar. Estou te trazendo um assunto de muita relevância. Trata-se do incidente da desconsideração da personalidade jurídica do novo Código Civil de 2015. Olá, meu nome é Jussefran e vou explicar com detalhes para você entender, mas se tiver alguma dúvida, pode me interromper, pois o que interessa é você aprender. É sabido que o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica há tempo é aceito pela jurisprudência pátria, sobretudo em sede dos tribunais superiores, sendo, porém, somente positivado no Código Civil de 2002. A despeito dessa previsão, havia uma lacuna na regulação processual de tal instrumento, o que era brecha para o desrespeito dos preceitos constitucionais do contraditório e ampla defesa. O nosso Código de Processo Civil de 2015, suprindo esse ato, cuidou da matéria nos artigos 133 a 137, traçando o procedimento a ser adotado na sua aplicação. Este código prevê duas oportunidades para se requerer a desconsideração da personalidade jurídica. A primeira, juntamente com a inicial, com previsão no parágrafo 2º do artigo 134, ou a segunda em petição autônoma, como incidente processual, protocolada no curso da ação, estando delineada no artigo 134 caput. Nestas duas situações, o pedido pode ser feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, conforme o artigo 133 caput. É importante destacar que o instituto em comento só é permitido ser requerido, em regra, pelas partes interessadas na causa, não podendo, dessa maneira, o juiz determinar de ofício. O requerente possui o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos legais para que a personalidade jurídica seja desconsiderada, que nos termos do artigo 50 do Código Civilista são os desvio de finalidade da pessoa jurídica e a confusão patrimonial entre ela e os sócios, que também podem ser visualizados no novo CPC, em seus artigos 133, parágrafo 1º e 134, parágrafo 4º. Nesse sentido, o nosso Código Processual, no seu artigo 136, primeira parte, admite a fase de instrução para a demonstração do alegado e na primeira possibilidade, o de pleitear o Instituto na petição inicial, pode o autor, ao ajuizar a ação, apresentar meios de provas da utilização fraudulenta da empresa e requerer a sua desconsideração, para, assim, chegar aos bens particulares dos sócios ou administradores responsáveis por tais atos. Nessa circunstância, a parte final do parágrafo 2º do artigo 134 esclarece o procedimento a ser seguido, destacando que o autor promoverá a citação do sócio ou da empresa para integrar o processo e contestar o pedido feito. O parágrafo seguinte desse mesmo artigo normatiza que, nessa conjuntura, não será necessário a suspensão da lide, pois a defesa será representada pelos réus com a contestação, como falado há pouco. É interessante perceber que, nesse cenário, o autor tem conhecimento da fraude antes de buscar o Estado juiz. Por outro lado, na segunda possibilidade, o de petição autônoma como incidente processual, o requerente não tem esse conhecimento prévio antes de ajuizar a ação, podendo, dessa maneira, o pedido de desconsideração ser feito posteriormente, durante a marcha processual, por meio de simples petição em que se comprovem os requisitos legais. Ao contrário do comentado na primeira possibilidade, a instauração do incidente suspenderá o processo, conforme a primeira parte do parágrafo 3º do artigo 184 do CPC. Observamos todo esse caminho no disposto no caput deste mesmo artigo 134, que afirma
que o incidente pode ser instaurado em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A inteligência do parágrafo 1º, também do artigo 134 e do artigo 135, ambos do CPC, levam a enxergar o enraizamento das importantes garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, já comentadas no início deste vídeo. O incidente deverá ser julgado pelo juiz logo após a defesa ou depois de realizada a instrução, se necessária, por meio de decisão interlocutória. Nessa situação, caberá agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. É o que dizem os artigos 136, caput, e 1015, inciso 4, ambos do CPC. Quando destacamos aqui o disposto no caput do artigo 134, vimos que a desconsideração pode ocorrer em todas as fases do processo, e isso inclui certamente os processos originários analisados nos tribunais, TJ, STF, STJ, onde caberá ao relator processar e decidir monocraticamente o incidente, como esclarece o artigo 932, inciso 6 do CPC. No entanto, agora, a decisão será atacável por meio de agravo interno e não mais por agravo de instrumento, de acordo com a orientação do parágrafo 1º do artigo 136, também do CPC. Ainda na discussão do tema, podemos perceber, com a leitura do artigo 137 do Código Processual Pátrio, um ato de prevenção contra a fraude, o qual garante que será ineficaz perante ao requerente do incidente, após o acolhimento do pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens realizada em fraude à execução. Por derradeiro, meus caros, para concluirmos esse episódio, é importante enfatizarmos que se aplica todo o exposto aqui à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, como preceitua o parágrafo 2º do artigo 133 do CPC. Bem sabemos que na desconsideração inversa busca-se a satisfação da obrigação assumida pelo sócio, em particular nos bens sociais, a partir da suspensão temporária da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica. A título de ilustrar o instituto em comento e enraizar o procedimento deste perante o atual Código Processual, faz-se mister um exemplo. Veja bem, um administrador devedor que age como verdadeiro dono da sociedade, retirando do caixa o necessário para a sua manutenção e de sua família, ou seja, em outras palavras, o sócio não possui dinheiro em suas contas pessoais, mas usufrui dos benefícios derivados da retirada do caixa da empresa. Com o que dissemos ao longo do vídeo, fica fácil perceber que o sócio do exemplo comete, a princípio, a fraude que deve ser coibida através do instituto em análise, por meio de ação, juntamente com a inicial ou em petição autônoma. Isto impedirá, sem dúvida, os efeitos da confusão patrimonial, um dos pressupostos legais exigidos para que a personalidade seja desconsiderada, como vimos. Quase esqueci de mencionar, o novo CPC cuidou de autorizar expressamente no artigo 1062 a aplicação do incidente também aos processos de competência dos juizados especiais. Um bom aprendizado.